professor Anderson Lisboa, Química com você. Hoje a nossa aula é sobre radioatividade. Esse tema é altamente importante, que nós podemos identificar a sua presença em nosso cotidiano. Falar sobre radioatividade nos lembra algumas situações que marcaram a história que envolve a radioatividade. Nós tivemos marcos históricos envolvendo esse tema e que levam a sociedade apenas a pensar que a radioatividade ela é apenas uma parte negativa que envolve essa área, principalmente envolvendo a questão da ciência química, que é uma ciência espetacular. Então a radioatividade ela tem uma ligação forte com uma área do átomo. Quando nós falamos do átomo, nós precisamos lembrar que o átomo ele faz parte da constituição da matéria. Pelo seu significado, o átomo significa a menor partícula da matéria. Porém, à medida que foi estudando e a evolução dos átomos foi acontecendo, percebeu que o átomo ele era formado por partículas menores e que essas partículas elas não estavam de forma desordenada, mas estavam de forma organizada dentro do próprio átomo. Então, os experimentos que foram explicando os modelos atômicos foram mostrando que o átomo ele apresentava regiões. Por exemplo, nós temos a região chamada eletrosfera, que é a região externa, é a região onde os elétrons estão localizados, e tem uma região muito pequena, que é a região que concentra toda a massa do átomo, ela é chamada de núcleo. E dentro do núcleo também foi sendo descoberto outras partículas. E aí as partículas que são as partículas, digamos, que fundamentais ou elementares, né? Nós temos os prótons, que são as partículas positivas, que estão localizadas no núcleo. Nós temos os nêutrons e temos os elétrons. Então essas três partículas, elas vão trazer bastante informações a respeito do átomo, principalmente o número de prótons, porque ele serve como um número de identificação. Ou seja, quando nós sabemos o número de prótons de um elemento, nenhum outro elemento químico, sendo ele diferente, vai apresentar o mesmo número de prótons. Por exemplo, o elemento hidrogênio, ele apresenta apenas um único próton. Então, não existe nenhum outro elemento na tabela periódica que apresente essa mesma quantidade de prótons. Um outro exemplo, nós temos o elemento oxigênio. O número de prótons que o oxigênio apresenta são 8 prótons. Então, nenhum outro elemento na tabela periódica vai apresentar 8 prótons, senão o hidrogênio. Então, esse número, chamado número de prótons, chamado também de número atômico, ele é um número de identificação. Então, por esse número, nós conhecemos o elemento que está sendo observado, pelo número atômico. Então, cada elemento da tabela periódica, hoje conhecidos, são 118 elementos químicos. Então, todos eles apresentam um único número atômico. Então, isso vai explicar justamente o porquê que esse número ele é tão importante, porque ele vai caracterizar aquele elemento químico, e nenhum outro elemento vai ter o mesmo número atômico que ele, tá? Então, quando nós falamos sobre radioatividade, pensando um pouco, né, em tudo isso que eu acabei de falar para vocês, sobre a questão do átomo, ele ter núcleo e eletrosfera, no núcleo ter prótons e nêutrons, e na eletrosfera apresentar os elétrons. Então, a radioatividade ela está ligada diretamente ao núcleo, tá? Então, essa radioatividade ela é uma atividade
que alguns elementos químicos apresentam. Não são todos os elementos químicos que apresentam a radioatividade, mas são apenas alguns. Então, o que seria radioatividade? Então, radioatividade é uma capacidade que um elemento químico tem de emitir radiação a partir da desintegração do núcleo daquele átomo. Por isso que a radioatividade ela está ligada ao núcleo, e esse núcleo ele vai apresentar aqui uma instabilidade. Essa instabilidade que o núcleo apresenta é por causa da razão entre o número de prótons e o número de nêutrons que o átomo ele apresenta no seu núcleo. Quando essa proporção ela é uma proporção em que permite que prótons dentro do núcleo possam sofrer o processo de repulsão, é aí onde entra a instabilidade desse núcleo e faz com que esse elemento ele tenha um comportamento de elemento radioativo. Quando a proporção é uma proporção em que o número de nêutrons ele consegue manter a distância de todos os prótons que estão ali sem sofrer nenhuma força de repulsão, então aquele elemento ele apresenta átomos estáveis, que não vai ter um comportamento de radioativo. Então, a partir dessa instabilidade, o núcleo ele vai sofrer um processo de decaimento. Esse decaimento ou desintegração acontece dentro do núcleo, e aí nós chamamos de reação nuclear. Essa reação nuclear ela acontece exatamente dentro do núcleo, diferente das reações químicas que acontecem entre as eletrosferas dos átomos participantes daquela reação. Então, a reação química ela envolve a troca, o recebimento ou a doação de elétrons. Já no caso das reações nucleares, o que acontece é que o núcleo ele sofre um processo de decaimento. Esse decaimento ou desintegração vai levar esse elemento a se transformar em outro elemento mais estável. Porque no momento em que o processo de desintegração ou decaimento ele começa em um átomo, ele vai levar aquele átomo que até então ele tem uma instabilidade, e essa instabilidade provoca essa reação nuclear. Através do decaimento existe a emissão de entidades que são partículas e ondas. Então, no momento em que o átomo ele começa a passar pelo processo de decaimento, de reação nuclear, aquele núcleo ele vai começar a emitir radiação. Então, essas radiações, elas vão levar aquele núcleo a se transformar em um núcleo mais estável. E assim que ele se transforma em um núcleo mais estável, ele para de emitir a questão dessas partículas e da questão das ondas eletromagnéticas, porque ele vai atingir agora a estabilidade. Onde antes ele era instável, agora ele passa a ser estável. Então, que partículas são essas? Que tipos de radiações são essas que um elemento, um átomo de um elemento radioativo passa a emitir? Então, os tipos de radiações. Primeiro, nós temos aqui um exemplo onde aqui dentro nós temos um material. Esse material ele é um material radioativo. Ele está dentro de um compartimento de chumbo. Então, essa caixa aqui ela é uma caixa de chumbo. Então,
O chumbo ele tem uma resistência e ele não sofre alterações, mesmo submetido a radiações, como nós estamos vendo aqui. Então, esse elemento radioativo, ele emite aqui uma radiação. Essa radiação, ela é formada por partículas e por ondas eletromagnéticas, tá? Então, vamos lá. Quando esse material radioativo, ele emite aqui essa radiação, ela foi submetida a um campo magnético. Esse campo magnético, nós temos aqui o polo positivo e o polo negativo. Por que foi feito isso? Para entender se essa radiação ela sofre influência desse campo magnético. E aí percebeu que, de fato, ela vai sofrer uma influência. E é quando ocorre aí uma separação de 3 tipos de radiações. O campo positivo atrai uma radiação negativa, o campo negativo atrai uma radiação positiva e tem outra radiação que ela não sofre nenhuma influência, porque ela não apresenta carga. Então, por não apresentar carga, o que é que acontece? Ela não sofre influência do campo magnético. Aqui eu tenho um anteparo, ele é formado por um sulfeto de zinco, é um material fluorescente, né? Porque à medida que essas radiações colidem com essa placa, ela vai emitir uma luz. Então, nesse momento em que ela emite essa luz, o que é que acontece? Nós vamos estar vendo as áreas aonde as radiações estão chegando. Então, o que é que acontece? Quais são os tipos de radiação? Nós temos aqui a radiação alfa, representada por esse símbolo, que tem uma massa 4 e uma carga positiva, 2. Nós temos a radiação beta, que é formada por partículas, tá? Essa radiação alfa e radiação beta, elas são formadas por feixe de partículas, como no caso partículas alfa e partículas beta. A partícula beta tem carga -1 e não tem massa. Já a radiação gama, ela é formada por essa onda eletromagnética, que é aí a radiação gama, onde não tem carga e nem tem massa. Então, essas 3 radiações, 2 delas são formadas por partículas e uma formada por uma onda eletromagnética. Então, essas 3 radiações, elas vão apresentar aí um poder de atuação ou penetração que está relacionado à capacidade que cada uma dessas partículas apresenta diante de alguns materiais. Eu vou apenas destacar aqui a radiação gama. Ela é uma radiação que tem a capacidade de penetrar no corpo humano e até mesmo atravessar, e ela pode causar problemas graves, principalmente às células, porque ela pode gerar aí uma deformação no momento em que ela entra em contato com as células. Ela pode gerar essas deformações e essas células se multiplicarem de forma defeituosa, tá? Então, tudo isso só é possível levando 2 fatores em consideração, que é o fator de tempo de exposição e o fator intensidade. Então, você pode se expor muito, mas a intensidade é baixa. Então, isso pode não gerar um problema quanto à questão da exposição a esse tipo de radiação. Mas você pode se expor pouco, mas para uma intensidade altíssima, e você gerar, por exemplo, a síndrome da radiação, que leva à morte em poucos minutos. Que isso aconteceu no acidente de Chernobyl. Todos que foram ajudar
depois da explosão do reator da usina de Chernobyl, eles se expuseram tanto a uma intensidade de radiação elevadíssima que chegaram a morrer por causa da síndrome da radiação. O acidente de Goiânia, quando o dono do ferro velho ele leva um aparelho de radioterapia e chega a abrir no seu depósito, encontra um material que chama a atenção porque ele era luminoso no escuro, e a sua filha entra em contato com esse material. Pelo tempo de exposição e pela intensidade da radiação, ela também chega a óbito. Então, assim, essas radiações, elas são altamente benéficas quando aplicada de forma correta, mas maléfica quando se utiliza de forma incorreta, tá? Então, gente, aqui nós tivemos um panorama da introdução sobre a questão da radioatividade, que é uma atividade do núcleo que apresenta uma instabilidade, sofrendo uma reação nuclear através do decaimento ou da desintegração, emitindo partículas e se transformando em um novo núcleo, sendo um núcleo mais estável. Então, galera, espero que vocês tenham curtido essa aula e aproveitado esses conceitos básicos sobre a radioatividade. Estaremos dando continuidade a esse assunto na próxima aula.